Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma aula diferente. Vamos falar sobre fluxo de caixa. Porém, diferentemente de usar sistema ou planilha, vamos utilizar o papel, tá bom? Então vamos colocar aqui fluxo de caixa. Então, vamos mostrar hoje a importância ou contribuição de um fluxo de caixa para a análise final de demonstração financeira de uma empresa em um determinado período de tempo, tá? Então, definindo aqui fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é o que, Vinícius? Fluxo de caixa é a relação entre as receitas e saídas de uma empresa. E essa relação pode resultar, final, um lucro ou prejuízo, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver os pontos que compõem o fluxo de caixa, tá certo? Primeiramente, vem aqui as entradas ou receitas. Como a entrada, vem um sinalzinho de mais, tá bom? A primeira dica que eu dou aqui para vocês é que no fluxo de caixa você vai trabalhar com regime de caixa, não regime de competência. Como assim, Vinícius? Regime de competência é aquele valor que você vai receber futuramente. Então não vai entrar no seu fluxo de caixa. Tipo, se você vender um produto ou serviço e você não vai receber agora, a prazo, digamos assim, então esse valor não vai entrar aqui. Esse valor, o que vai entrar no fluxo de caixa é somente as receitas que você vendeu e recebeu o dinheiro naquele momento, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, as entradas e receitas, tá? Depois a gente pega e coloca aqui custo, despesas variáveis. Como é um custo de despesas variáveis, vai ser uma saída. Então, a gente coloca aqui um sinalzinho de quê? De menos. Ah, Vinícius, mas o que é custo de despesas variáveis? Custos de despesas variáveis são todos os gastos diretamente ligados ao produto ou serviço. Exemplo, matéria-prima, impostos. Tipo, se eu vender, eu preciso gastar. Então, aquele gasto vai ser uma despesa variáveis. E se eu não vender, eu não vou gastar. Tá certo, gente? Então, todos esses custos que você vendeu, que você utilizou no produto, vai entrar aqui em despesas variáveis, tá certo? Então, você tendo a receita e você diminuindo o custo variável, você vai ter o quê? Você vai ter aqui a margem de contribuição. Vamos colocar aqui o sinal de igual, porque mais com menos deu igual a margem de contribuição. Ou seja, a margem de contribuição é justamente as receitas menos os custos variáveis, tá? E essa margem de contribuição, você vai utilizar ela para quê? Para diminuir as despesas ou custos fixos de sua empresa. O Vinícius, despesas e custos fixos? Isso, despesas e custos fixos, aquelas despesas que mesmo você vendendo ou não vendendo, você vai ter obrigação de pagar. Exemplo, um aluguel, um salário, uma energia, tá? Tipo, você vendendo seu serviço ou produto ou não vendendo, você tem que pagar por lei, tá certo? Então, tudo isso aqui são chamados de custos ou despesas fixas, tá? Então vamos lá. Aqui temos as receitas menos os custos variáveis, que dá igual a margem de contribuição, menos os custos fixos. Agora eu vou ter o quê? Vou ter o lucro operacional. Que o lucro operacional é justamente o lucro obtido de todas essas operações que eu fiz aqui em cima, tá? Mas, Vinícius, esse lucro operacional é o meu lucro líquido? Não, claro que não, porque depois do lucro operacional, a gente vai diminuir aqui ainda investimento. Opa, Vinícius, investimento, diminuir, como assim? Esse investimento eu faço geralmente para somar, para agregar a minha receita. Isso, mas trabalhamos, o fluxo de caixa trabalha com o quê? Com o regime de caixa.
e aquele investimento saiu do seu bolso naquele momento. Porém, o resultado, digamos assim, a receita, o retorno desse investimento só vai entrar com o tempo, no futuro. Ou seja, por isso que ele é uma saída, mas o retorno vai vir futuramente. Ou uma suposição de um possível retorno, não é isso? Porque investimento, infelizmente, tem suas margens de erro também. Digamos, um exemplo, você investiu em especialização, na área da saúde, por exemplo, um odontologista investiu em especialização. Quando ele terminar aquela especialização, ele vai poder agregar no seu valor final do seu serviço. E justamente esse valor final agregado vai entrar aqui nas receitas, porventura de um investimento que ele fez. Uma máquina, por exemplo, quem trabalha com produtos, máquina vai, eu gastei agora um valor X, mas esse valor X só vai retornar por total no meu caixa quando eu gerar muitos produtos e produtos com qualidade maior. Ou seja, ele sai um valor de momento e o retorno vai demorar um pouquinho, tá bom, gente? Então, por isso que o investimento entra aí como negativo. Mas, Vinícius, e agora? Agora, depois de investimento, temos o nosso lucro ou prejuízo final? Não. Ainda temos aqui mais ou menos movimentações não operacionais. Como assim, Vinícius, movimentações não operacionais? Pronto, o que é movimentações operacionais? São justamente aquelas movimentações, aqueles valores que entram ou saem de sua empresa, independentemente se você está vendendo ou não. Exemplo, você colocou um valor ali dentro, fez um investimento, e aí você teve um juros em cima. Ou seja, esse juros foi entrada para suas receitas aqui. Mas esses juros não veio porventura de suas vendas de serviço, e sim do investimento, tá? Então, os juros ou o empréstimo que você faz no banco, esse empréstimo não foi de suas vendas, foi um valor que veio aí de outro local. Ou então, um sócio que coloca um capital, digamos assim, um aporte financeiro na sua empresa, está precisando. Esse valor não foi de suas vendas, foi um valor ali de outro local. Então, todos esses valores entram aqui nas movimentações não operacionais, tá certo? Então, você fazendo todas essas operações, entradas, receitas, menos custos variáveis, menos custos fixos, que deu igual ao lucro operacional, menos investimento, mais ou menos operações, movimentações não operacionais, aí sim você vai ter o lucro líquido. Ou, infelizmente, prejuízo de sua empresa, tá certo? Por isso, a importância de você ter aí na sua empresa um fluxo de caixa, porque dentro do fluxo de caixa, com todas aquelas continhas que você faz durante um determinado período de tempo, geralmente é mensal, ou seja, do dia 1º até o dia 30, vou colocar aqui, dia 30, essas movimentações acontecem durante esse período do mês. No final, para fechamento do mês, você vai ter todas essas operações e você vai ver se sua empresa obteve lucro ou prejuízo. Se sua empresa não foi tão bem, você vai ver o que impactou mais. Meus custos de despesas variáveis, tá? Ou meus custos e despesas fixas, tá? E aí, eu estou fazendo muito investimento sem retorno. Será se eu tenho condições de fazer esses investimentos nesse momento? E as minhas movimentações não operacionais estão impactando de forma positiva ou negativa no meu resultado final? Entendeu, gente? Então, essa é a importância de ter uma organização financeira e de ter um fluxo de caixa eficiente. Tá certo? Então, fica essa dica aí para vocês. Se gostou, curte ou compartilha aí para mim, tá? Me ajuda demais. Tudo de bom.